Ora, bom dia, meus amigos. Ora, infelizmente a Teresa Queiro faleceu, foi encontrada morta em casa. Era uma amiga, um beijinho para a família, as minhas condolências. Era uma amiga, era uma confrade do CDS, desvinculou-se. Vou falar sobre isso e vou falar sobre outras coisas também das notícias. O próprio Nuno Melo, que também era confrade da Teresa Queiro, irritou-se muito como jornalista. Porque pronto, de certa forma estava a insultar o homem e coisas afins, né? Não vivemos num mundo em que não me parece boas notícias de todo este tipo de posturas nas televisões e até coitada da rapariga, a gente chamava-lhe a Peggy, foi contada morta em casa, pois infelizmente não parece que as coisas tenham sido lineares nesse aspecto, não é? Se é que me faço entender. Tinha só 56 anos, é uma rapariga nova. Ela houve uma altura que a Uriza empurrou-me para ela, queria fazer casalinho, e muito antes dela se envolver com o Miguel Sousa Tavares. Ela, na altura, creio que andava enamorada com o presidente de um banco, o Horácio Roque, né, que ele se chamava, do Banif, né, até era patrão de um tipo que eu tinha grandes picardias, que depois também chegou o presidente do banco, que era um pintas também das meninas, mas tinha a mesma mania, eu estava sempre na picardia com ele, que até estava sempre nas capas das revistas dos negócios, isto, aquilo e aquilo outro. Eu tinha sido convidado para secretário de Estado e estava sempre a dizer, para perder dinheiro, nem morto. Não lembro do nome dele, ele estava sempre lá no Dom Pedro, na conversa com o Zé Paulo Ramada, que é o diretor-geral das redes de Dom Pedro, e era colega de regatas do Filipe Silva, e então acho que era o Horácio Roque, se não me falha a memória, que era graúdo, né? Multimilionário, que creio que andava envolvido com ela, nunca percebi muito bem. A Eurícia deu-me uns toques, a Eurícia dizia, pois eu estou para ter aqui, foi para ter a Eurícia. Era Horácio Roque, era Horácio Roque. E a Eurícia dizia à Tegui, pois você orienta-se do ponto de vista da sua vida com o Horácio, não é? Que era o graúdo do dinheiro, né? E tem mais felicidade aqui comigo. Ou seja, a Eurícia dá-lhe a entender. Uma vez uma russa que era professora universitária em Londres também me disse o mesmo. Não, eu tenho 3 companheiros. Tenho um para o amor, tenho outro para o sexo e tenho outro para o dinheiro. E eu fiquei a olhar para ela e bem, eu pensava que era fresco. Bem-vindos ao feminismo. O pessoal diz, mas você às vezes é um bocado misógino. Não, eu conheço o feminino melhor que os senhores 50 mil vezes. E gosto tanto de mulheres. Se não existisse mulheres na vida, não havia piada nenhuma. As mulheres é o melhor que temos na vida. Mas eu conheço. O feminino foi sempre oprimido durante toda a história da humanidade. Muito injustamente, coitadas das raparigas. Porque o homem sempre teve um momento que se pelava, e que se pela, ainda hoje, do poder da sedução do feminino. Eu vejo por mim, ainda hoje, com 50 anos daqui a um mês, vejo uma mulher bonita, pronto. Tem que ser muito bonita, porque eu, como já estou muito treinado, não é? Tem que ser assim. Mas aliás, eu lembro quando estava em Cambridge, quando estava a apanhar o autocarro, porque eu ia a pé, saía do comboio, não é? Aquilo é só bicicletas em Cambridge, em Oxford, não é muito difícil ter carro, e para estacionar é completamente impossível, a não ser que sejam residentes, mesmo pessoas catedráticas que chegam de bicicleta, fartado de pagar, saem do King's Cross, chegam ao mesmo tempo, praticamente, de comboio, tanto que para Cambridge ou para Oxford, são próximos uma da outra, de Londres. E então saem de Londres do King's Cross, pimba, St. Pancras, vão de comboio, a viagem é curta, não chega a 2 horas, e então eu apanhava sempre, ia a pé, normalmente 50 metros, 60 metros até um restaurante italiano que eu gostava de comer, estava lá umas girassas sempre, muito girassas mesmo.
e às vezes tinha sorte, se fosse mais tarde. E depois ia para os seminários lá no meu college, que era o Homerton College. Não era o King's College e o Trinity College. Eu nunca me. Eu lembro quando mostrei Cambridge ao professor Pedro Luzes, e eu estava a ver aqueles livros que eles têm, porque Cambridge tem uns, Oxford também, tem uns booklets, tem uma espécie de uns livros de apresentação das universidades, e Cambridge dizia uma coisa com muita piada, que era, na altura era 900 e qualquer coisa antes, nos 900 e qualquer coisa antes da universidade, a universidade dignificou a sua existência por um único aluno, 2 pontos, Sir Isaac Newton. A universidade tinha uma veneração tremenda pelo Newton, que é o pai da física, como sabem. Bem, o pai da física verdadeiramente é Aristóteles, mas o pai da física, da mecânica clássica, como dizia o Júlio, é o Newton. É mesmo o pai da física. Não há dúvidas nenhumas que o Newton é quem devemos muito na história da humanidade. O Newton e o Leibniz, aqueles dois, opa, está bem, está. Eu acho que o Leibniz é superior ao Kant, estão a ver, mas muita gente não acha, porque o Leibniz era mais versátil, o Kant era só filósofo, o Leibniz não, o Leibniz era filósofo, era matemático, era física, era como Aristóteles, era filósofo, era matemático, era físico, era cosmólogo, era lógico, nossa senhora, Aristóteles era mesmo o pleno. E então, eu lembro naqueles booklets, estava a mostrar o professor Pedro Luzes, estava a ver aquilo, e ele olhou para a minha cara e disse: pois você está encantado com isso. E eu disse: pois doutor, às vezes tratava professor, às vezes professor doutor, era conforme a maré. Pois doutor, eu na altura não tinha a expressão do Rafael da Amadora, dizia só: e depois isto, quem veio da Amadora a chegar a Cambridge, como deve calcular, é uma espécie de reino dos céus. E ele: pois, com certeza, tem toda a razão. Pois o homem, coitado, que era filho de um cirurgião, sabia bem o que custava a vida, não, nunca teve essas vicissitudes na vida, como é evidente, mas quem vem daquele esterco que é a Amadora, os meus pais eram impecáveis e a minha casa era impecável. A sociedade, o registro sociológico da Amadora é, como toda a gente sabe, desde 74, que é um pardieiro, não é? Ainda hoje. Não é por acaso que os senhores veem sempre polícias a ser mortos na Amadora, a polícia a ser apedrejada na Amadora. Bem, se fazem isso à polícia, vejam bem o que é que fazem um rapaz de 10, 12, 14 anos, não é? Vejam bem, não é? Mas é que havia tanta batatada. E então, eu não tendo o karatê, estava só pontapés na cabeça, e eu, à altura que eu tenho que tirar os óculos, e digo lá isto tudo, tem que me avisar, para eu tirar os óculos, que não me importa os pontapés na cabeça, mas os óculos partem-se, ele ria-se e tal. Depois no treino, estava lá a treinar com 2 ao mesmo tempo, o mais matelão, que esse estava com bastante controle aos pontapés na cabeça, estávamos a treinar pontapés à cara, e então vai para trás da cabeça, que se chama Uramamash, que é um pontapé com o calcanhar, que é muito forte. É os tais que arranca a cabeça aos totós. Literalmente, se os senhores dão um Uramamash com toda a força, é uma pessoa, mata-me. Infelizmente, o karatê tem técnicas mortíferas, tem que ter muito cuidado, como dizia o meu primeiro mestre, tem que se bater devagarinho. E se os senhores fazem uma técnica ao meu nível com toda a força, a nível de cinto negro, matam uma pessoa em 10 segundos, é uma tragédia. Por isso é que os lutadores são tão calmos e nunca arranjam confusão, porque sabem perfeitamente que, pois. E então esse Uramamash é uma técnica fortíssima, é com o calcanhar que é dado na cara, devem calcular, não devem calcular como é que é a fruta. E então estava-se a dar no lado da cabeça, e eu, como sou cabeçudo, não tem problema nenhum. Mas o pequenino, que começou há pouco tempo, bom rapazinho, a mãe põe-me nos pincas, e o pai, ontem levou o pai também para ver o treino, sempre para lá, a dar batatada. O pequenino estava a mandar pontapés num ouvido, e eu assim: não é no ouvido, é na cabeça. Porque o pai estava para me dar pontapés, e ele pumba no ouvido, porque no ouvido aquilo, o tímpano rebenta com uma pinta de primeira apanha. Os miúdos, mesmo que sejam pequenos, se levam um pontapé mesmo de uma criança no ouvido, rebenta-nos o tímpano, porque os pontapés são fortes e as pernas são fortes. Não me estava a magoar, mas não era a técnica, quer dizer, eu disse: oh filho, já te disse 2 vezes que não é na orelha. E ele, pumba, a terceira vez o pontapé na orelha, dei-me um empurrão, vou para aí 10 metros, o pai levantou-se, foi logo embora. Isto é bruto, nem uma porta. E a mãe começou a rir. A mãe é que é a durona, não é? E o piloto ficou lá ali,
Coitado, ficou com medo que se pele. Nunca mais deu um pontapé na orelha, como é evidente, foi só para a cabeça. Isto para dizer que, pronto, aqueles pontapés e tal, assim, para a batatada. Sim, isso, a Amadora era pontapés na cabeça, mas de botas da tropa e de biqueira de aço. É essa a diferença. Bom, então, eu lá em Cambridge, que ficava sempre encantado, e lá está, como eu estava a dizer, eu nunca fiquei nada menorizado de não ir para o King's College ou para o Trinity College, que são as faculdades mais prestigiadas de Cambridge, e ter ido para uma mais simplesinha, o Homerton, que não deixa de ser no estado de Cambridge. Não é? E a mesma coisa como eu nunca fiquei menorizado de não ir para a London School of Economics ou para o King's College também, ou para o Imperial College, ou para a UCL, também muito prestigiada, e ter ido para uma faculdade da Universidade de Londres um bocadinho menos prestigiada, que é o Goldsmiths. É bastante mais suave em termos de prestígio, para ser o mínimo do que o London School of Economics, que, por exemplo, é a melhor faculdade de economia do mundo. Passa a Harvard. Como não creio que o Gonçalo Almeida Ribeiro também tenha ficado menorizado de não ir para a Faculdade de Medicina, mas ir para a Faculdade de Direito de Harvard. A Faculdade de Medicina de Harvard tem mais prestígio que a Faculdade de Direito, por exemplo. Então, onde eu quero chegar é que a Faculdade de Direito também tem muito prestígio. Eu nunca fiquei especialmente menorizado por pertencer a uma faculdade menos premizante que as outras faculdades da mesma universidade. Quando que, na minha grande estupefação, o pessoal a gozar com isso. E eu, com a Universidade de Londres, com a Universidade de Cambridge, estão a gozar com isso. Pronto, eu, cada vez mais, cada dia que passa, eu fico assim, pois isto realmente é mesmo psiquiatria. Porque, quer dizer, doidos, completamente doidos. São invejas que cegam as pessoas de raiva e de ódio, que ficam completamente atrasados mentais na sua forma de pensar. Mas sim, a minha faculdade realmente não é London School of Economics, sim, mas não deixa de ser a Universidade de Londres, não é? Como a minha faculdade em Cambridge não era o King's College ou o Trinity College, mas não deixa, era o Homerton, mas não deixa de ser a Universidade de Cambridge. E pessoal, lá na aboriginocracia, vaginocracia e analocracia em universidades, talvez estilo Velvas, sem prestígio, ninguém conhece sequer o nome das universidades, nos estudos do mundo inteiro, a Universidade de Londres, aliás eu vi, apesar da psicanálise ter pouco peso aqui, a Universidade de Londres, pois, né, o que as pessoas acham que é, eu cheguei a este lado do mundo sem conhecimentos nenhum, nada, só com os diplomas na mala, ou seja, não conhecia nada nem ninguém, e fiz tudo sozinho, absolutamente tudo sozinho, uma carreira internacional, e lá em Inglaterra fez a mesma coisa, não conhecia nada nem ninguém, e quando cheguei ao mestrado em Inglaterra, tinha a ilusão na altura, e tinha, em setembro, quando começa o mestrado, começa no mesmo dia dos meus anos, 26 de setembro, isto já há muitos anos atrás, quando eu fiz o mestrado, eu fui de muletas, porque tinha partido quase o calcanhar, o professor Pedro Luz até gozou comigo, eu ainda fazia psicanálise na altura, era muito novinho, né? E então o professor Pedro Luz gozou comigo. E daí o professor Pedro Luz também veio ver os seminários de Cambridge, porque eu ainda fazia psicanálise na altura, né? Eu fiz psicanálise 6 anos, como sabem, 4 vezes por semana. E então vejam bem o que é que não era aquela vida maluca de fazer psicanálise em Portugal e de fazer mestrados e seminários em Londres. Eu ia todas as semanas de ponta aérea de Londres a Lisboa. Era uma coisa impressionante, era muito duro aquela vida. Não era muito duro, era uma vida muito interessante, não é? E vejam bem os rios de dinheiro que eu não gastava em aviões. Eu cheguei a ter na altura eu viajava pela Monarch, já não existe, creio eu, só a EasyJet. Na altura era a EasyJet, a Monarch e depois mais tarde a Ryanair, que eram os low cost que o pessoal usava para fazer pontos aéreos todas as semanas, não é? E então, o que acontecia é que eu tinha já o cartão dourado da Monarch, e punha lá nos assentos da frente, que é o chamado extra leg, e que quase não ia quase ninguém, ia sempre quase vazio lá, porque o pessoal não queria pagar o extra, e eu já tinha aquele cartão dourado, porque viajava tanto, não é? Da low cost, mas que até viajava a pintas, a burguês, todas as semanas.
todas as semanas ia de Londres a Lisboa, de Lisboa a Londres, por causa que fazia psicanálise com o professor Pedro Luzes, e obviamente, e o professor Pedro Luzes sempre teve um grande respeito por mim por causa disso. Epá, este rapaz, como o tal senhor muito rico, que quando eu fui esfaqueado mal, os médicos, foi a minha mãe que me deu o telemóvel. Essa senhora nunca falhou, como sabe, a minha mãe nunca falhou comigo, né? Nunca. E então deu-me o telemóvel, que eu consegui ainda eu ficar impecável, porque a chave do meu Porsche e o meu telemóvel estavam na minha mão esquerda e eu não a abri na batatada com os bandidos. E ficou cá dentro, né? Porque a batatada com os bandidos, quando mete facadas, são batatadas muito violentas, entende? O facto de eu ter ganho a batatada fez-me ainda mais super-homem. O meu ego insuflou-se muito depois de levar 3 facadas no bucho. Porque eu tinha técnica de karatê nas batatadas normais, mas depois de me tentarem matar, não intencionalmente, não me derem uma facada no pescoço, mas como disse o procurador e o próprio juiz de direito, a facada no braço, que foi de um lado ao outro, que ficou a 1 milímetro, ao que parece. 1 milímetro, não foi 1 centímetro, disse o médico, 1 milímetro da femoral, se tivesse cortado as veias em sangue em muito pouco tempo, o procurador realmente disse ao juiz, quando pediu a pena, podia ter morrido, foi para um triz. E eu podia sim, Sr. Procurador, mas eu sabia que ele era procurador, porque eu conheço as dinâmicas dos tribunais, não é? E os senhores podem tratar o procurador por senhor procurador, não é preciso ser... ninguém trata os procuradores por senhor doutor procurador, ou é doutor ou é senhor procurador. O juiz é seu doutor juiz, Vossa Excelência, meritíssimo. Seu doutor não se pode tratar um juiz, tem que ser seu doutor juiz. Já um procurador pode ser por senhor procurador, ou então seu doutor. Entende? O juiz tem mais peso que o procurador, porque é o juiz que decide, como é evidente, porque é o juiz que é a tutela do tribunal, não é? O órgão de soberania é o tribunal. O juiz é o titular do órgão de soberania do tribunal, como é evidente. Não é o procurador. O procurador também é magistrado, tem o mesmo estatuto, magistrado do Ministério Público, procurador, magistrado judicial, juiz de direito, a mesma faculdade, a mesma escola, não é? Que é o Centro de Estudos Judiciários. Mas isto para vos dizer que, voltando ao assunto, eu nunca fiquei menorizado por ter ido para faculdades menos prestigiadas dentro da grande universidade. Para mim, só entrar na Universidade de Londres foi um must. E eu, como estava de muletas, estava com a minha abusa na altura e estava com uma namorada que tinha ido lá para Reguengos, Monserrate, não sei para onde, estava lá um castelo e eu tinha a moto, né? A abusa é um canhão, como sabem. E fui de moto com a garota e estava lá a explorar o castelo, não sei mais o que, havia lá uma muralha e eu feito maluco para que disse, lá aos saltos, saltei uma altura imensa, mas o capacete estava da minha mão esquerda, desequilibrou-me no ar, fui pela ribanceira abaixo daquele castelo lá, não sei de onde, Monserrate, pronto, e quase que parti o tornozelo, fica todo torcido. Aqui um mês de molho. O professor Pedro Lúcio depois brincou comigo, que o Édipo é o pé inchado, Édipo em grego significa pé inchado, brincou comigo e tal. E eu fui para o mestrado de muletas, entende? Com os aviões, com os comboios, só não conhecia Londres, aquilo é um andamento, né? E o pessoal todo com a minha pastinha, com uma alça na minha pasta, no meu ombro para levar a pasta, mas não conseguia pôr o pé direito, creio que era o direito, no chão. Estava todo escavacado ainda, mas fui e fui para os seminários, à mesma Cambridge também, e o pessoal do mestrado, o que mais tarde seria o meu orientador de doutoramento, o Christopher Rock, disse, desde o primeiro dia que tu deste logo a entender quem eras. Sim, a minha disciplina, e foi o que o tal senhor muito rico, e o professor Peluso também dizia, você, este rapaz realmente, a disciplina, percebe? Aquela disciplina mesmo militarista a 100%, e aquele leão, aquele tubarão apex, estão a ver? Não cede, por isso é que o tubarão está cá há 400 milhões de anos, não cede, nunca desiste, está a ver? Estão a ver? E então, eu nunca desisto. Então, se tiver um inimigo, a minha motivação é imensa.
vingança até lhe ir ao pescoço, como já perceberam. Os meus inimigos, muito ao contrário do que pensam, são a minha maior bênção, porque para mim são uma motivação imensa para ser melhor em tudo o que faço. Só estou Frank Sinatra, que era também outro Apex. A vingança é o sucesso absoluto. E ter recursos para lhe depois ir ao pescoço. Entendem? O pontapé na cabeça de ontem, aliás, um dos matelões notou. É mesmo de propósito, mesmo batatada a sério, porque vê-se que estou mesmo a treinar para o combate. Foi como o mestre me disse, o outro rapaz reparou. E sentiu-se. Eu disse, então, está tudo bem? Ele, tá. Cara, está debitado, tá, mas sentiu o andamento, o ritmo de combate mais forte, os pontapés na cabeça sem problema nenhum. Eu vou puxar por ele para me dar mesmo pontapé na cabeça com a maior força possível, máxima força. E lá, pois, mas cabeça, pá, máxima força e acabou, caralho. O rapaz não sabia, onde é que sabia meter. Claro, 50 anos daqui a um mês. Estava ali que nem um louco, patão. Porquê? Porque tenho inimigos para ir ao pescoço. Não sei se conseguiram ouvir que eu coloquei aqui a mão na mesa. Peço desculpa. Pois, tenho inimigos para ir ao pescoço. O Apex tem um alvo. Tem vários, mas pronto. E então é essa disciplina militar em que nós temos o inimigo. Estão a ver, o John Brennan, de 15 anos atrás do Bin Laden, não largou o osso e agarraram. É assim é que é. O Edmond Dantès, 14 anos. Bem, mas isso é literatura, mas perceberam, não é? É a mesma tese. Sim, as pessoas fazem a vida delas. Os tubarões estão lá no oceano. Se há alguém que vai com um arpão atrás deles, pois, se não os matam, boa sorte. Boa sorte, é a Moby Dick desta vida. Nunca mais vos larga. E nesse aspecto, esta disciplina que o tal senhor muito rico, como eu estava a dizer, quando a minha mãe me dá o telemóvel e eu todo escavacado, com 14 ou 16 horas sem comer, ou 24, já não me lembro, porque fiz a cirurgia, demorou muitas horas, estava todo escavacado, todo cheio de ligaduras nas costas, no estômago e no braço, principalmente o braço, foram 40 tal agravos, como é que chama aquela porcaria, e estava todo escavacado. E então ligo para a pessoa, porque tinha sessões marcadas com o senhor, e era a pessoa mais importante que eu fazia psicanálise, como tal, pronto, era, enfim, o mais diferenciado. E eu contei, ele ficou muito atrapalhado. Pois eu vou aí. Não, eu tratava por doutor não sei das quantas, não vos vou dizer aqui o nome porque é evidente. Não, doutor, isto aqui é massa bruta. Isto é massa bruta, não se preocupe, está tudo bem. O que interessa é as nossas coisas. Diga lá então o que é que se passa desde que falámos da última vez. Pô, o homem, tem uma disciplina. Eu dei uma consulta de 2 horas ao homem, em pós-cirurgia, em jejum, depois de ter sido esfaqueado com 3 facadas, uma delas num braço com mais de 40 e tal agravos. Eu fico bastante orgulhoso do meu ego, porque estes filhas da puta só levam facadas no orelhudo, se é que me faço entender. Estão a ver? É esta a diferença entre... E não tentava ver uma comunicação do Gonçalo Almeida Ribeiro e eu assim, é mesmo um craque. É a minha admiração. Se eu tenho inveja do Gonçalo, eu acho que não. Porque eu fico tão deliciado ao ouvir aquele gênio a falar. Eu assim, não sinto nenhum sentimento negativo para com o rapaz. Fico deliciado. Eu assim, és o maior. Mas é que é mesmo o maior. Foi até um subscritor que me mandou o colóquio. Um abraço para si, caro amigo. A dar uma tarefa infinita, como é costume dele. Há a questão constitucional, há a relação do direito constitucional com o princípio da legalidade democrática, e depois vai buscar os amigos todos dele, que eram os amigos que ele tinha sempre debate comigo, os juristas e os filósofos, aqueles meus amigos todos, não é? Mas aquela genialidade, falou 35 minutos, estava ao lado do professor procurador, antes do Procurador-Geral da República, Souto Moura, atual senhor conselheiro, e ele, com aquele estilo muito provocador, que é o estilo dele, mas daquela genialidade intelectual, brilhantíssima, e eu assim, deliciado, és mesmo o maior. Eu olho para o Gonçalo Almeida Ribeiro, deliciado com aquela
Genialidade. É a mesma coisa que eu olho para o Michael Jordan. Ih, que atleta extraordinário. Ou para o Ronaldo, que eu não gosto da bola. Bem, não gosto da estupidez dos adeptos da bola, mas os atletas, eu reconheço que são atletas excepcionais. Impressiona-me mais o Michael Jordan do que o Ronaldo, vou ser sincero. O Michael Jordan era mesmo super-homem. E ou Bruce Lee nos filmes, pronto, é filme, não é? Mas aquela técnica fabulosa. E que atletas extraordinários, que admiração imensa. É normal ter-se inveja de quem se conhece pessoalmente. As mentes pequenas, sim. Agora, ter-se inveja de quem não se conhece de lado nenhum, isso é que é mesmo psiquiatria criminal. Entendem? Isso é que é mesmo. Eu não conhecia estas pessoas. Quer dizer, não conhecia. É um mundo que determinadas culturas produzem, determinado tipo de maneiras de estar na vida produzem, que, enfim, diz tudo acerca deles. Até se cruzarem com o Apex. Até se cruzarem com o Apex. No momento que se cruzam com o Apex e lhe dão umas arpoadas nas costas e depois no coração, boa sorte. O oceano é grande. O oceano é grande. Não há problema nenhum. Os tubarões estão com 400 milhões de anos e vão cá ficar mais 400 milhões. À vontade. Então, como eu estava a dizer, eu fiquei deliciado ao ver o rapaz. Assim, não tenho sentimento de inveja nenhuma com o rapaz. Há talvez algumas inseguranças da minha parte de eu achar que ele é melhor que eu intelectualmente. E é. E daí talvez tenha escrito até doutoramento em inglês, em direito, da segunda versão, para uma certa insegurança infantil, parva, um ego, talvez, enfim, ainda resquício das inseguranças da Amadora com tanta batatada. Sim, reconheço que sim. Mas é uma coisinha muito pequenina, porque eu fico completamente derretido com a genialidade do rapaz. Completamente. Eu disse, és mesmo maior. Eu sempre disse que ele era melhor que eu. Eu sempre disse que todos os meus pares são melhores que eu. Tanto o Júlio, como o Paulo Nato, como o Gonçalo Almeida Ribeiro, são intelectualmente superiores a mim. Não há dúvidas nenhumas. Não é por acaso que chegaram onde chegaram, e eu também cheguei onde cheguei. Se eu sou o com mais património financeiro deles todos, provavelmente calhou. Porquê? Porque eu tenho aquela disciplina de ter nascido pobre. Não pobre, mas perceberam, não é? A Amadora não é a Catarina da Marinha, não é? O meu pai fazia uma vida de luxo, a minha mãe também. Eu é que não fazia, porque eu fazia vida de rua da Amadora. Entende? É diferente, tem o convívio com os pobres dos pobres, como o Anselmo lá da Quinta da Laje. Não nasci numa família como a tua, pois coitadito, não é? Na Quinta da Laje, não é? E safou-me uma vez numa tareia muito feia lá com alguns 50 da Quinta de Laje, como já sabem, eu já vos contei a história lá no Parque Central da Amadora. Estávamos a jogar às quartas 4 ou 5, e eu e mais 3 amigos, e 4 ou 5, no máximo, não me lembro. E veio um pai, literalmente uns 50 da Quinta de Laje, já com 14, 15, 16 anos, era batatadas muito de pontapé na cabeça, com biqueira de aço, né? E há um que empurra o bilhete, e aquele ia dar para o torto. E eu vejo o Anselmo por trás, e disse-lhe, estás bom, Anselmo? E ele, estás bom, Carlitos? E foram-se todos embora. Viram que a gente se conhecia, viram-se que eu gostava do Anselmo e vice-versa. O Anselmo sempre se lembrou de mim porque eu sempre o tratei bem, veio lá à casa para jantar. Eu fico sempre muito... eu vejo sempre muito como é que as pessoas tratam as outras pessoas que não precisam. Como é que... as pessoas, hoje em dia não falo questões pessoais em concreto, como sabem. Hoje em dia o tubarão está muito com os dentes fora, não é? Com as mandíbulas... a salivar, não é? Não estou nem de perto nem de longe. Bem, não quero ir por aí porque senão fico mesmo a chatear. Eu sempre notei, sempre tive um grande cuidado de ver como é que as pessoas tratam os empregados nos restaurantes, as pessoas que colocam gasolina nos carros deles. Eu sempre fui de uma simpatia imensa para o pessoal que mete gasolina nos carros, por exemplo, que ficam todos derretidos com os canhões, não é? Até com as motas. Lembro perfeitamente uma vez, vi das Caldas, tinha lá uma namorada muito giraça, fim de ano, chovia que Deus dava, na altura tinha o TT, o primeiro que eu tive, e era a Hayabusa, exatamente, era a Hayabusa, e não era a mesma que eu levei para Regueiros, para Sarrás, era outra, uma laça muito giraça, e fui em dezembro, pá, fim de ano, pá, que chovia que Deus dava,
uma constipação para primeira apanha, 300 a hora, com a chuva quase, maluquinho, passei o ar toda cena. E então, o que é que aconteceu? Numa portagem, a mulher derretira até à medula com as motas, eu gostava das motas principalmente, e ela olhou para o tiquê, mas quanto tempo é que você demorou? Porque as portagens têm tiquês quando tiram de um lado ao outro, eu não sei, mas isto aqui, isto deve estar errado, você veio feito maluco, não, eu não, está a chover, trocámos de fotos na portagem, boa rapariga, não aconteceu nada depois, mas eu também não os papo todas, às vezes não tenho tempo. Mas está errado, né? Está errado gostar-se de mulheres. Pronto, está bem. Sim, senhor. Nem sei o que é. Estou a ver, é isto que é a psiquiatria. É tudo tão irracional, tão ilógico, é tudo tão estúpido. Mas como é que não se deve ter admiração por uma pessoa como eu, com as minhas competências intelectuais? É a mesma coisa que eu tenho com o Gonçalo Almeida Ribeiro. Este homem é uma enciclopédia. Eu sou uma enciclopédia. E o Gonçalo Almeida Ribeiro é uma enciclopédia multiplicada. Quer dizer, sabe mais do que eu de direito, sabe? Como é evidente, e de filosofia é capaz de saber nos dias de hoje. Psicanálise não, claro, também não é área dele, né? Mas isto para vos dizer que, como é que não se tem admiração pelo melhor que a sociedade produz, em termos intelectuais ou em termos... Como é que se não tem admiração por uma Miss Universo que é tão bonita? Como é que não se tem admiração por um Ronaldo, por um Michael Jordan, ou por uma pessoa com os meus estudos, ou com o Gonçalo Almeida Ribeiro em termos de estudos, e os Paulo Renatos desta vida, e os Júlios? Vamos ver quem é que são as pessoas que nos odeiam assim desta maneira? Vejam, mas isto não é psiquiatria, isto não é psiquiatria criminal, como eu costumo dizer, porque são autênticos doentes, quer dizer, autênticos doentes que cospem na cara do melhor que a sociedade produz, não é? No melhor que a sociedade produz. O que é que estas pessoas merecem? A cela? Jesus, qual cela? Mal empregada cela, não é? Onde eu quero chegar é que o mundo está muito esquisito nesse aspecto, não é? Em que estas pessoas que ou antigamente estavam internados, ou estavam na cadeia, ou levavam uma tarefa nos bairros urbanos desta vida, que nunca mais se metiam com ninguém. O mundo também está muito complicado no momento que permite culturas e dinâmicas geográficas em que estas pessoas têm margem, entendem? Para falar e para fazerem as das suas, por assim dizer. A famosa liberdade. O que o Gonçalo Almeida Ribeiro disse no Congresso, brilhantemente. Eu, se pudesse avaliar talvez essa comunicação numa live, talvez faça, mas com 85 minutos o pessoal começa a ficar muito aborrecido, até os convidados, porque aquilo é duro. Mas a questão do pouco conforto que os juristas têm com a legalidade democrática, e o Gonçalo Almeida Ribeiro fartou-se falar do Carlos Schmitt e outros afins, porque realmente os juristas têm realmente pouco conforto com a legalidade democrática, porque a legalidade democrática nos dias de hoje é o poder do povo, e depois com muita piada o Gonçalo Almeida Ribeiro deu o exemplo do povo. Mas qual povo? O povo marxista? O povo do Carlos Schmitt? O povo... Qual povo? O povo liberal? De cidadãos livres e racionais? Esses são muito poucos. Que eu sei, estás igual a ti próprio, filho. Ele, quando diz os cidadãos livres e racionais do homem liberal, não é? Esse povo, mas onde é que eles estão? Cidadãos livres e racionais. Estão a ver, os juristas realmente têm pouca simpatia pela legalidade democrática, por mais aquilo que pareça, porque a democracia é o poder do povo. E o jurista diz, esses filhos da puta, nem morto. É preferível o líder, Carlos Schmitt. E é aí que vemos Salazar, Andrés Venturas e líderes carismáticos. Porque o povo percebe que eles próprios são uma merda, e então tem que ter alguém com juízo que os governe, porque eles não se sabem governar, como é evidente, não é? Por isso é que são as merdas das merdas, o povo. O povo marxista viu-se no que deu. E o povo do Carlos Schmitt, o senhor Raspa Residence, senhor Adolfo, 39,45, não é? Por isso, e o povo liberal, temos as democracias liberais, analocracias e vaginocracias. É sempre em nome do povo. Pois. Isto para vos dizer que realmente é uma reflexão, pronto, estou um bocadinho mais confessional por causa que até faleceu, coitado. Mas joia de rapariga. Foi tal que era governador civil de Lisboa, e depois chegou também a ministra, e depois
Não, tive uma carreira no CDS espetacular, éramos bastante próximos, portanto estávamos por tu, um ou outro. Não vos vou aqui contar mais pormenores, como é evidente, mas basta dizer-vos que a Eurisa estava sempre a empurrar para ela, e vice-versa, porque ela é um pouco mais velha do que eu, como sabem, e eu era da Pitarolas. Mas isto para vos dizer que estas disciplinas que o tal senhor muito rico ficou tão impressionado com o meu doutoramento mais tarde, quando eu iniciei o mestrado, também ficou, o homem de muletas, Jesus, e o pessoal de Cambridge, e o professor Pedro Luzes, talvez foi a pessoa que me conheceu melhor a seguir à minha mãe. Onde é que não está para se admirar estas pessoas que dedicam a sua vida ao estudo, à perfeição moral, à perfeição intelectual e à perfeição física? Que mundo temos nós em que as invejas mórbidas, a última palavra dos Lusíadas de Camões é que determinam o destino das pessoas? Que mundo temos nós em que os fracos, os doentes mentais, não são os doentes mentais coitados, que têm mesmo uma patologia mental que, enfim, estouram. É o doente mental criminal, é o que foi sempre, obviamente, colocado nas aulas de segurança dos hospitais psiquiátricos, os matadores, não é? Como é evidente, os que fazem muito mal às pessoas, os que, quando têm uma doença mental, espancam a mãe até à morte. É esse tipo de pessoal que estamos aqui a falar, não é? É esse tipo de pessoal. E estas pessoas, agora, hoje em dia, nas democracias liberais, qual é este povo, não é? Como diz o Gonçalo Almeida Ribeiro, qual é este povo? Cidadão livre e racional, quais? Trazei-me 15, como disse o divino Noé, trazei-me 10, trazei-me 5. Não há. Entendem porquê? Porque o povo, filhos de uma grande da puta, só querem a bola, comer e beber. Como é evidente. Pão e circo. Desde o Império Romano que Júlio César sabia disso, não é? Aliás, foi ele o criador do Império Romano. Ele próprio não foi imperador, mas obviamente o seu enteado foi o primeiro imperador romano. Por isso, o que eu estou a querer dizer é que muito... é uma nota um bocado confissional. Estou bastante triste, vou ser sincero. Estou bem disposto, mas bastante triste pelo falecimento até aqui, vou ser sincero. Era tão boa rapariga, 56 anos, encontrada morta em casa, não configura uma determinação linear, se é que me faço entender. Coitada da rapariga, estes filhos da puta dos dias de hoje é que têm o cuidado de toda a gente. A rapariga, não sei o que é que aconteceu na vida dela, mas seguramente que não teve um apex de volta dela a protegê-la, seguramente. Deixam estas raparigas, enfim, sem proteção nenhuma. Por isso é que eu gosto tanto de mulheres, porque eu sou muito protetor, como sabem, e elas gostam de mim. Proteção, segurança e estabilidade é o que o feminino sempre quis e sempre quererá, e eu fico muito, muito, muito zangado em que quem é protegido nos dias de hoje são estes doentes, são estes filhos de uma gangue da puta, que nem na cela merecem estar, não é? Mas pronto, os Apex estão doidos, não há problema nenhum, estamos cá há 400 milhões de anos, não há problema nenhum. E eu por isso é que eu nunca fiquei memorizado voltando ao assunto, e isto foi a reflexão de hoje, é um bocado, enfim, confessional, como às vezes tenho a mania de fazer. Eu falo aqui nos vídeos muito para a minha mãe, percebe? É como a pessoa Carlos Ferreira de Almeida a escrever o seu doutoramento. Eu escrevo para o meu pai, eu nunca falei para os senhores. Os senhores para mim são merda. Os senhores das redes sociais sempre foram merda para mim. Eu vi isso desde muito cedo. Tirando os apoiantes, que efetivamente é a minha guarda pretoriana, que é o pessoal que gosta mesmo de mim, não é? Por isso é que paga para me ver. Os outros, que só vêm para aqui para chatear e para se meter-se comigo às escondidas. Gostava que vestissem um kimono e fossem lá para o ginásio, pontapé na cabeça de lado a lado, para ver onde é que os senhores chegavam. Não, sou doente, sou coitadinho, sou injetado, vai para a POC. Bem, não vou dizer o que penso, para não ser tão mal educado, porque estou a falar da Tega, como tal, é uma senhora que merecia tanto respeito. Enfim, e então, como eu estava a dizer, isto para vos dizer que, para concluir este falo confessional de Santo Agostinho, as convenções de Santo Agostinho, muito mal está um mundo em que os melhores são atacados, em que os piores vão para o governo, Sócrates, Relvas e companhia limitada, não é? Lulas, esse pessoal, não é? Muito, e por isso é que leva com os Putins na focinha, que é para abrir os olhos. Bem feita, toma lá que já almoçaste.
Só o Trump agora é que vai meter o Putin na linha. E está a meter, como sabem. Porque o Putin diz, olha para as mal comidas e para as analocracias, estes é que me vão meter a mim cinto negro de judo, tenente coronel do KGB na linha. Está bem, está. Quando veio o Trump, também abriu uma porta, outro Apex, o Apex só respeita o Apex. Não há hipótese. O macho alfa só respeita o macho alfa. Os senhores vão ter que o príncipe da Arábia Saudita acusar a micose inflamada do orelhudo. Olha para vocês como é pinta. Vai lá para Bangkok, para os teus amigos. Vê. É isso que os senhores têm que perceber. Um dia que não haja pessoas como eu a governar o mundo seria melhor. Talvez. Reconheço que sim. Reconheço que nós somos um bocado abrutalhados. Mas enquanto houver maldade no mundo e doença, e psiquiatria criminal, como eu costumo chamar, só os apex, como diz o Peterson muitas vezes, só o macho alfa é que coloca o psicopata na linha. O psicopata só tem medo de pessoas como eu, como os senhores já perceberam, não é? Porque a gente vai-lhes mesmo à focinha, partimos-lhe aquela focinha toda e eles nunca mais andam da mesma maneira, já que gostam de ter o olho inflamado, ficam mesmo com o olho inflamado toda a vida. Entendem? E isto foi o que eu vi nos bairros suburbanos toda a vida. Estes bandidos só respeitam depois de levarem na focinha. A sério. Não é? E esta disciplina de eu conseguir meter na linha aos bandidos, mas ao mesmo tempo ficar deliciado com a inteligência de um Gonçalo Almeida Ribeiro, com o carisma de um Conceição Zibito e também, obviamente, a inteligência e a erudição, como viram, eu sempre tolerei raciocínios absolutamente metafísicos no que concerne à história do nosso país, por causa da inteligência e da erudição, não é? Consegue-me seduzir muito com a inteligência e com a erudição. Fico deliciado. Mas há uns que são democratas liberais e há outros que não são, não é? Eu não sou um democrata liberal, sou um democratazinho, é um legalista a 100%, não é? Pronto, foi só um pequeno raciocínio, eu sempre fiquei deliciado. E esta conversa toda começou pela Lourinha que via passar todos os dias lá ao pé do restaurante, à saída da estação de Cambridge, que era uma mulher, talvez das mais bonitas que eu vi na vida toda. Passava de bicicleta, uma italiana, só o cabelo, eu desmaiava quase com a beleza dela, de tão bela que era. É o belo e o bem, como diz o Sócrates desde o início, o bem é a virtude, o belo é a virtude, não é? Eu fico horrorizado como é que o mundo que teve tantos Gonçalos de Almeida Ribeiros nesta vida, e inclusive os Apex da Amadora, que fizeram do mundo um mundo muito seguro e evoluído tecnologicamente, cientificamente, filosoficamente, juridicamente, como é que agora a psiquiatria criminal deixa raparigas como a Tegui sozinhas e abandonadas quase. Estão a ver, as mulheres decentes são colocadas de lado. Quem é que navega à vista? O poder. Só agradeço, como sabem, eu sou especialista da coisa, não é? Conheço-os bem. Mas realmente, isso é para um Apex. O predador insemina o que tem que inseminar. É que me faz entender. Agora os beatos e companhia limitada, isto até aqui não é um caso isolado. Infelizmente estas tragédias que acontecem nas vidas, eu não sei o que é que aconteceu, mas não sou parvo, não é? Estas raparigas decentes estão a ser substituídas pelo feminazismo. Estão a ver? As mulheres decentes, com esta psiquiatria criminal que está a arrebentar com as raparigas, coitadas, porque comigo não rebento porque ainda tem que nascer o primeiro, não é? Se eu dou uma consulta de 2 horas e junto depois de uma cirurgia, não sei quantas horas, e mais de 24 horas, não me lembro quanto tempo é que estava, mas estava só com os tubinhos, mas não estava ainda a beber nada, né? E o médico quando disse, mas o que é que você está a fazer? Eu estou a trabalhar, mas está maluco? Ok. Eu estava a dar a consulta, não, tenho que parar isso. Acabou com a cirurgia, muito longa, tenho que recuperar, está em convalescência. Só um momento, eu estou aqui a acabar e o outro senhor muito rico, tenho que ir. Não, eu estou a trabalhar. Vamos ver, é a diferença com quem quer comer e beber e levar no orelhudo. É essa a diferença. Falei demais, peço desculpa, mas estou um bocado entristecido com a Tegui, coitada da rapariga. Um grande beijinho para a família, minhas condolências. Era uma senhora.
E pronto, e morre aos 56 anos, sozinho em casa. Acho execrável. Fico mesmo triste de mulheres, porque eu gosto tanto das mulheres, como veem. Aliás, o Apex está ferido de morte, não pelo que me fizeram a mim, mas pelos problemas que causaram à minha mãe e à minha Maria. Por isso é que o Apex está com as mandíbulas de fora. Se fosse a mim, eu dava o outro ombro, entendem? A minha... Já vos disse isso. Aliás, os meus anos é o Código Penal e o Código de Processo Penal e a Doutrina Geral do Crime do professor Figueiredo Dias. Os meus anos foi pagar uma viagem fabulosa à minha mãe, 4 países, Tailândia, Singapura, Indonésia e Austrália, e pagar uma viagem à Europa à minha Maria. Dir-me-ão. Porquê? Porque é isso que é o Apex. Os predadores só são maus com os filhos da puta. Os predadores são os bonzinhos. O tubarão, lá os filhotes, estão sempre protegidos. E a Maria. Os tubarões são os mais bem adaptados. E isso é que é a inteligência, adaptar-se ao meio. São os mais bem adaptados há 400 milhões de anos, porque sempre se adaptaram ao seu meio circundante. Que é o que eu faço. Se sou esfaqueado, não há problema nenhum. Pego no telefone e trabalho. Acabou. Se estou em regiões inóspitas, nos países mais isolados do mundo, adapto-me. O que é preciso, o que é que pretendem de mim, quais são as minhas competências, é isto que eu tenho a apresentar. Sempre me dei bem toda a vida. Sempre me dei bem toda a vida em zonas inóspitas, em zonas cosmopolitas, ou não. Porquê? Porque eu sou um Apex. Sou uma pessoa que me adapto a 100% onde estou. Tenho os meus desabafos e as minhas vicissitudes. Não posso ter... Não autorizam as excelências inquisitoriais. Não posso ter desabafos em períodos em que o mundo está doido, em que o bicho para o mundo e a pessoa está a anos a fio, com um stress avassalador, trabalhos duríssimos, como sabem, hoje em dia toda a gente já sabe, a trabalhar em multinacionais, com diferentes geografias, tudo se faz num computador, a pessoa tem uma pressão imensa de dinâmicas de várias geografias, ou seja, vários países, no computador, não pode sair, está tudo maluco com o bicho, porque o bicho parou o mundo, ninguém pode sair de casa, um stress doido, o bicho parou o mundo durante 2 anos, eu nunca parei de trabalhar durante 2 anos, era uma loucura de consultas e de stress, isto e aquilo outro. Foi para o YouTube dizer umas coisas sobre a minha vida e sobre a política, os senhores viram as consequências. Nunca me trataram assim na vida toda, nem os bandidos da Cova da Moura. Se os senhores acham que o pessoal das redes sociais, que hoje em dia fabrica os políticos, são pessoas livres e racionais, como diz o Gonçalo Almeida Ribeiro, boa sorte. Eu sempre que estive rodeado de bandidos toda a vida. Nunca vi bandidos tão perigosos como nas redes sociais. Estou farto de avisar. Comigo, rebentes a focinha, mas com as pessoas normais, metem crianças, e metem adolescentes, e metem senhoras em trabalhos, e depois não se surpreendem que são encontrados mortos em casa. Estou farto de avisar, estas pessoas levam ao suicídio e ao homicídio, porque estas pessoas são psiquiatricamente criminais. Sabem muito bem o que estou a fazer. Pois os senhores é que sabem da vossa vida, né? Se os senhores acham que isto enfim, civilização, boa sorte. Falei demais. Estou com o telefone velho a fazer. Isto é o primeiro vídeo. Não tinha bateria, como sempre, estou a carregar a bateria no outro, mas estou sempre a olhar para o telemóvel. Pronto, minha tese doutoramento em Direito Penal. Só um pequeno apontamento. Pronto, falei demais. Peço desculpa, já há muito tempo que não tinha estes desabafos. Porque não quero, não confio nestes. Em quem está aqui, não confio. Só confio nos apoiantes, por isso é que os meus vídeos, lives e companhia limitada é tudo privado. Aliás, como sabem, nas lives ninguém consegue falar comigo. O HB teve que se fazer, e gosto tanto do HB, teve que se fazer apoiante, porque não conseguia entrar na live. Desculpe lá, HB, eu sei, eu gosto tanto de si, como sabe. Pois, é só €1 por mês, mas as pessoas têm as suas despesas, não é? Agora, hoje em dia, pois, é como o dízimo na igreja Maná. Pois, partiram a corda, esticaram a corda, partiu. Agora não confio em ninguém. Confio nos meus confrades das lives, mas muito filtrado, como já perceberam, não é? Quer dizer, uma pessoa que dedica a vida ao conhecimento e a ajudar os outros,
Enfim, não é? Ajudar os outros e evitar suicídios e homicídios a torto e direito. É? Se eu tivesse de volta da tag e não teria acontecido o que aconteceu, não acredito. Vou ser sincero. Eu ou outra pessoa qualquer. Acho vergonhoso que a rapariga tenha sido encontrada morta em casa, uma ex-deputada da nação, uma ex-ministra da nação, mas onde é que está a família, do ponto de vista político, claro, não sei em termos pessoais, em termos políticos, que éramos tão unidos lá no CDS, acho vergonhoso o que aconteceu. Vergonhoso. Mas enfim, estou aqui a ver se encontro tese de doutoramento, mas no telefone novo já não vou aqui há tanto tempo. Enfim, isto para vos dizer que estou a ver o ficheiro, o OneDrive, mas aqui, enfim. Vou-vos só ler uma. Estava aqui nas experiências, já há muito tempo que a gente não estava nisto. Deixa cá ver. Vou-vos só ler o índice. Encontrei aqui uma parte do índice da minha tese de doutoramento em Direito Penal. Porque encontrei aqui o índice, por acaso com piada, porque já está a pescar aqui o telemóvel. Eu, como estou a falar do Jacob, só para concluir, não vos vou dar código penal nem código de processo penal, dou-vos no vídeo mais tarde, quando está o telefone de carregar. Eu vou-vos ser sincero, eu estou um bocado, enfim, não estou zangado, não é? Mas estou bastante desiludido como é que se deixa uma mulher desta qualidade. Enfim, já falei o que tinha a dizer. No início, esta é a parte 2, o título da tese, da minha reflexão sobre o Jacobs, na minha tese de doutoramento em Direito Penal, a versão em português, é Crítica da Razão Jurídica na Dogmática do Direito Penal, Jacobs. E o parágrafo 7, eu uso uma lógica wittgensteiniana, que o Gonçalo Almeida Ribeiro também aceitou Wittgenstein com a dissolução nessa comunicação. Andamos todos ao mesmo, entendem? É muito parecido o nosso modo de pensar, tanto o meu como do Gonçalo Almeida Ribeiro. Ele é melhor do que eu 50 vezes, eu fico absolutamente deliciado com aquela inteligência. Há inveja, há uma coisinha de nada, com pequenas derivações parvas, mas uma coisinha de nada, eu acho mesmo que ele é, como aqui estou a assumir publicamente, acho mesmo que ele é 50 vezes melhor do que eu. A culpa funcionalizada perde do seu substrato material, que é o que mais ou menos o Gonçalo Almeida Ribeiro também estava a dizer acerca da Constituição, a substância da Constituição, a substância do povo, a substância da lei, que o Jacobs também dizia. Qual é a realidade ontológica da sociedade da lei, do direito penal? Não há uma densidade ontológica, uma falácia ontológica, como disse o Gonçalo Almeida Ribeiro. Fiquei deliciado a ver, concordamos mais do que pensar. Acho que eram os egos da juventude ali a falar um bocadinho. Pronto, também vou-vos ler só um bocadinho do Código de Processo Penal, artigo 127, livre apreciação de prova, decisões de arquivamento ou de não pronúncia, viola a presunção de inocência, a decisão de arquivamento que formula um juízo assertivo de censura sobre o facto praticado pelo arguido e, nomeadamente, afirma a prática do facto criminoso pelo arguido com base na veracidade do depoimento da vítima. Ficamos por aqui. Já está muito longo o vídeo, estou tramado. Um grande beijinho para a família da Tegui, as minhas condolências também, e perdemos uma grande senhora, não só uma grande política, mas uma grande senhora. Porquê? Quem tomou conta da dinâmica social dos dias de hoje rebenta com a vida das pessoas. Até acho que também foi algo disso, cá para nós. Um abraço, muito obrigado.